A paz do Senhor Jesus, igreja, mais uma vez aqui juntinhos, nosso culto online, encontro com o Espírito Santo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Gente, estou muito feliz aqui hoje, recebendo aqui as minhas convidadas de honra, a apóstola Leide e a apóstola Helena Bueno, e todas vocês aqui, a apóstola Miriam, a profetisa Eliane, a pastora Alexandra, e todos vocês que aqui se encontram, sejam todas bem-vindas, e para não demorar muito. Só queria deixar um recado, caso essa conexão caia, que eu estou repreendendo o nome do Senhor Jesus, a gente entra de novo. Então, tem a palavra que está lá em Lucas 10, 19, que diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Por quê? Porque diz lá em Efésios 6, 11, o Senhor fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito e bota do evangelho da paz. Vocês se revestindo com essa armadura de Deus, nada vai causar dano em vocês. E outra, vocês têm uma espada poderosa na mão de vocês, nas nossas mãos, nós temos uma espada aqui, ó, que o Senhor já nos deu, e nós temos essa autoridade no mundo espiritual. Às vezes as pessoas se acham, eu não sou capaz, eu não sou, por que você se deixa Satanás dominar a sua casa? Por que você não se levanta, mulher, na sua casa com uma autoridade? Você libera a palavra tem poder, profetiza na sua casa bênção, profetiza cura, que tudo se vai realizar. Então, é isso que eu deixo para você. Uma coisa eu falo, toda manhã, toda noite, se reveste com essa armadura espiritual, que é muito importante. Senhor, reveste o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o evangelho da paz. Todo dia vocês têm que se revestir, pedir para o Senhor uma armadura nova, porque todo dia Satanás lança seus dados inflamados sobre nossa mente, sobre o nosso corpo, nossa saúde, e é isso que a gente tem que fazer, todos os dias nos revestir. Então, fica aí a 2 versículos, está lá em Lucas 10, 19, em Efésios 6, começando no versículo 11. E para começar o nosso culto online, eu peço aqui, você convido a apóstola Helena, não sei quem sou eu que pedi alguma coisa aqui, para estar orando aqui para o nosso culto online, está abrindo aqui já, entregando para o apóstola Eliana. Eliana, por que eu estou olhando a Helena aqui? Gente, meu óculos está faltando. É o H, minha querida, é o H, tá tudo em casa, tá tudo bem. Papai sabe quem nós somos, né? Obrigada, pastora Alexandra, por não deixar essa vergonha sozinha aqui. Sinta bem-vinda, preciosa de Deus, fique à vontade, pode se sentir em casa. Amém, shalom, shalom, queridos, vamos orar. Querido Deus, que alegria, que regozijo estarmos reunidos aqui na Igreja do Senhor, onde o teu povo se reúne como corpo de Cristo. Obrigada, Pai, por rever irmãs tão queridas, ó Pai. Obrigada por essa união entre as nações, é um chamado entre as nações, Pai, é uma mesa posta, aonde o Senhor está na cabeceira e nos convida para nos assentarmos e desfrutarmos desse banquete maravilhoso. Obrigada, Pai, por nos conectarmos mais uma vez com essa casa de oração, com essa igreja. Obrigada por essa oportunidade de rever irmãos tão queridos, Pai. Obrigada nesse entardecer aqui no Brasil e nesse anoitecer na Europa, Senhor, nós nos conectamos com o Senhor. Pai, Tu és bem-vindo nesta casa de oração, Tu és bem-vindo nesta igreja, Tu és o centro desta reunião, é por Ti, é somente por Ti. Tu és o fôlego de vida, a Ruach HaKodesh, que assopra sobre cada um de nós nesse dia, para recebermos a porção que o Senhor separou para cada um de nós. Nós estamos aqui, eis-nos aqui unidos, ó Pai, separados territorialmente, mas unidos em Teu nome e pelo Teu sangue. Aleluias por essa tarde, por esta noite, aleluias por esse momento de comunhão. Pai, e como filhas, nós queremos te pedir um presente. Oh, Pai, libera as fontes das águas sobre nós nesse momento. Águas superiores e águas inferiores, libera sobre nós diretamente do Teu trono da glória. Que essas águas venham nos banhar em nome de Jesus, que nós possamos receber essa porção maravilhosa do Senhor, dos rios que fluem direto do trono da glória do Senhor.
que virá através da palavra, que virá através desse momento de comunhão, e que essas águas alcancem a cada um que está presente aqui nesta igreja, que seja sobrenatural, que seja rompedor, que seja, Pai, aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Nós já te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pelo que o Senhor vai continuar fazendo. Obrigada por tudo, Pai, em teu nome que nós agradecemos. Amém, amém. Amém, apóstolo, amém. Pastor Alexandra, você está conosco aqui nesse culto online ou você está longe ainda? Ô, glória, estou por aqui, né? Então você pode já apresentar a apóstolo, por favor. Amém. Ô, glória, fico feliz de que a apóstola Uleidice esteja conosco, para a glória de Deus, né? É uma bênção demais, meu Deus. Acompanho o ministério da apóstola Uleidice há muito tempo, e é uma pessoa, assim, muito especial para o Senhor Jesus Cristo, e para cada um de nós, porque estamos aqui, aleluia, conectada em espírito, aleluia, para a glória de Deus. Amém? Seja bem-vinda, apóstola, a palavra está com a senhora para nos levar em lugares altos com o Senhor. Aleluia. Seja bem-vinda. Ligue o seu microfone, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria. Muito feliz de estar novamente com vocês, esse culto online, a todos que estão conosco, nos ouvindo, os que ainda hão de ouvir. E eu quero externar a alegria que eu estou de estar falando com vocês e também de estar participando, porque já podemos sentir a presença da glória de Deus, amém? E é com muita alegria essa conexão às nações, que nos reporta aquilo que temos falado sobre as letras hebraicas, o portal MEM, que é o portal 13, que é Línguas e Nações, fala das águas, o mover das águas do Espírito, da palavra de Deus. Então, assim, isso tem nos alegrado muito em podermos estar aqui e ministrando mais uma palavra. Podemos continuar com a palavra? Sim. Ok. Sim, por favor. Então, vamos abrir. A palavra que o Eterno nos sinalizou está no livro de Êxodo 1. E nós vamos ler a partir do versículo 8 até o 22. Êxodo 1. Diz assim: Então se fez levantar no Egito a um rei diferente, que não havia conhecido a José. E disse a seu povo: Certamente o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e forte que nós. Procedamos contra ele com astúcia. Não seja que, sendo multiplicado, quando chegue uma guerra, une-se com quem nos aborrecem e lutem contra nós e se vá dessa terra. E lhes impuseram capatazes e trabalhos forçados para que os oprimissem com suas cargas. Assim se edificaram para Faraó as cidades de armazéns Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam, se espalhavam. E os egípcios aborreceram de grande maneira os filhos de Israel. Os egípcios escravizaram os filhos de Israel com tirania e amargaram sua vida com duro trabalho, argila e adobes, ou seja, tijolos, com todo tipo de labores do campo e com toda sorte de trabalhos em que tiveram que servir por causa da opressão. Então o rei do Egito falou às parteiras hebreias. O nome da primeira era Sifrá e o nome da segunda Puá. E disse: Quando assistis ao parto das hebreias, observai as duas pedras. Se é filho, fazei-o morrer. Se é filha, que viva. Mas as parteiras tiveram temor a Elohim e não fizeram conforme o que o rei do Egito lhe havia ordenado, mas deixaram viver os meninos. Pelo que o rei do Egito fez chamar as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? E as parteiras disseram a Faraó: As mulheres egípcias não são como as hebreias, robustas. Elas dão à luz antes que a parteira chegue a elas. E Elohim favoreceu as parteiras, e o povo se multiplicou, se fortaleceu em grande maneira. E por temer as parteiras, Elohim
dava-lhes descendentes, mas Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: lançai ao Nilo todo o filho nascido dos hebreus, mas deixai todas as filhas com vida. Essa palavra é um dos motivos, eu creio, que o Pai sinalizou, tem a ver com vocês, pela persistência desse culto online, foi que ele foi me sinalizando que vocês são como parteiras, aquelas que recebem as crianças, muitas vezes improváveis, e que tem todo o cuidado e esconde também essas crianças, guardando através dos princípios bíblicos para que elas não sejam mortas. E tem todo um contexto profético esta palavra. E quando nós avaliamos uma gestação, nós sabemos que tem o líquido amniótico, e ali naquele líquido, se ele for contaminado, a criança não nasce perfeita. Então, ela pode até abortar, pode não vir a nascer. Então, todo um cuidado ali com a criança até o nascimento. Mas o que diz a palavra aqui? Que o povo de Deus, depois de todo o processo de José, eles foram para o Egito e ali eles se tornaram escravos. E quando veio um novo rei, ele então começa a perceber que os israelitas, os filhos estavam, os hebreus, eles estavam crescendo muito. E eles tiveram uma preocupação. Se esse povo cresce muito, vai chegar uma hora que eles vão se rebeliar, vão se levantar contra nós. Então, ele dá um decreto, é o que diz a palavra aqui, o que foi lido. Ele declara que todo filho varão tinha que morrer. E o decreto é lance no rio. E o significado do rio Nilo, ele é rio negro. Então, era rio de morte neste contexto. Lance as crianças, matem os meninos. E ele, então, dá uma ordem às parteiras, que para alguns estudiosos poderiam ser parteiras egípcias ou mesmo hebreias. Até uma conotação que, de repente, poderia ser a própria Joquebede e Miriam. E quando nós não sabemos ao certo se eram egípcias ou hebreias, mas a palavra fala parteiras hebreias, então aqui reportava o rei acerca do nascimento das crianças. E elas recebem uma ordem: matem os meninos. Sifrá, que significa esplêndida, e Puá, que é mimar. Cifrar tinha a função ali do cordão umbilical, da limpeza, os primeiros cuidados com o recém-nascido. E a Puá era o de mimar, aquele primeiro momento do nascimento da criança. Nós sabemos que quando se corta o cordão umbilical, tem todo o processo, trazendo para os dias de hoje, tem todo um preparo para que não haja contaminação. Então, elas faziam todo esse processo da limpeza quando a criança nascia. E tinha essa missão dada pelo rei, mas o que diz a palavra é que elas pouparam, elas temeram ao Deus de Israel, elas temeram a Elohim, temeram a Adonai, não tiveram coragem de cumprir as ordenanças do rei, elas se colocaram em risco, e então usaram esse argumento de que as mulheres hebreias eram diferentes das mulheres egípcias. Quando elas chegavam, elas já tinham ganhado as crianças. Provavelmente eram mesmo muito robustas, fortes, porque eram protegidas do Eterno, mas foi uma estratégia que elas usaram para que pudessem, então, dar livramento. E que diz a palavra que o livramento que elas deram, nasceu Moisés, o livrador, o que foi o Salvador, o escolhido para livrá-los do Egito, da escravidão. Então, veio o libertador de Israel através das parteiras, das atitudes delas. Quando nós trazemos para nós hoje, quantas coisas nos vêm em decisões contra princípios bíblicos e que vêm como leis, e nós buscamos o Eterno como conduzir para que as crianças que nascem, as crianças espirituais, não venham morrer, sejam saudáveis.
Mas veja, a criança nascia, tinha todo esse preparo após o renascimento, após o nascimento ali, da preparação do cordão umbilical, os primeiros cuidados, o embalar, mas entregava para a mãe cuidar. Assim são vocês, assim somos nós. Recebemos as vidas, elas aceitam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, então é nascer de novo. Então é entrega à igreja, entrega à mãe para que venha cuidar. E tem toda uma responsabilidade de, quem sabe, até mesmo esconder essa criança até que ela tenha o entendimento total, tenha o crescimento em Cristo. Quando aceitamos Jesus e Yeshua HaMashiach como nosso Salvador e Senhor, começa-se a nossa vida espiritual. Então, é uma escolha. Muitas vezes, perante as leis, perante as ordenanças, é uma escolha trazermos os princípios bíblicos para os cultos, é uma escolha trazermos a palavra viva e verdadeira, seguindo a vontade do Pai, avaliando os ensinamentos da Bíblia. Então, mas é mais importante é obedecermos a Deus do que os homens. E o nosso clamor como parteiras escolhidas pelo Senhor de cuidar do nascimento dessas vidas espirituais é para que não haja morte espiritual, mas que haja vida. Então, o Senhor nos dá estratégias de como lidar, de como cuidar deste cordão umbilical, de como resgatar vidas que talvez estejam no sufoco até no nascimento. São estratégias que o Eterno vai nos dando. Mas diz a palavra que a atitude dessas mulheres de Sifrá e Puá, elas tiveram retribuição de Deus. Nós temos a recompensa. É Gimel, o portal 3, a letra hebraica, temos a recompensa. Quando nós damos, nós recebemos. É o que nós temos falado no livro, portal 7, portal 8, o portal 9. Nós falamos sobre as letras hebraicas e como nos mover nesses portais, atraindo os anjos, para que possamos obter estratégias e romper nesse tempo profético e difícil que estamos vivendo. Mas o Pai vai nos sustentando e manifestando a glória dele. Então, qual é o seu papel? Qual é o meu papel como uma parteira para receber essas vidas? É cuidar dessas vidas, para que elas não tenham risco no crescimento, é encaminhar. Havia cerca de 500 parteiras, mas Sifrá e Puá era encarregada de todas elas. Grande responsabilidade tinha Sifrá e tinha Puá. Por isso o significado, Sifrá era esplêndida. Quando nós vamos para as letras hebraicas, nós vamos ver que da direita para a esquerda tem o Shin, que ela tinha fé, paz, misericórdia, as 3 chamas acesas. Ela tinha o Pei, que é a comunicação. No nome dela também o R, que é o Reish, a submissão à missão. E também o Rei, que tem a ver com uma missão, com o ministério. Elas tinham uma função. E Puá já vem com o nome também em hebraico, da direita para a esquerda, com o Pei, com o Vav, é conexão. Então, tinha comunicação, armas espirituais. Quando a gente vê nesse contexto, os tipos de anjos que já se movem através das letras hebraicas. Tinha o Ain, que é o portal da visão. Elas eram divisões. Elas sabiam o que estavam fazendo, elas sabiam que precisavam proteger aquele povo, o povo de Deus, porque elas tinham temor a Deus, tinha conexão com Deus, que é o Vav, e o Rei também, que é uma missão. Veja bem, quando nós mencionamos sobre as letras hebraicas, elas fazem parte, são chamas da criação. É para nós, numa visão cristocêntrica, porque elas estavam na criação do mundo. Às vezes pensamos que é só uma visão judaica. Não, é para nós. Faz parte da criação. Por isso que nós
designamos como a chama das 22 letras do hebraico celestial, porque é do céu para a terra, não é da terra para o céu. Então, são revelações que o Pai tem nos trazido nesses dias, para esse tempo, para um entendimento maior, para que possamos crescer e também nos mover neste tempo. Então, nós precisamos deixar viver os meninos e as meninas com o evangelho da paz, no qual nós temos levado, anunciado. Parteiras podem se remeter a pastores, aos evangelistas, aos mestres, aos 5 ministérios, que é o Portal Rei, 5. Mas nós vemos, por exemplo, que um evangelista, ele chega mais, levando o projeto da salvação através do Portal 8, que é o portal da graça, da rendição. Vemos que eles têm estratégias para que essas crianças venham a nascer. Mas antes de nascer, teve todo um gerar na palavra. E quando elas nascem, tem aquele primeiro cuidado, leva para a igreja e dá continuidade a essas vidas, porque nasceu de novo. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É necessário nascer de novo. Ninguém tem conexão com o Pai se não for através do Cordeiro de Deus, através de Yeshua HaMashiach. Engano é achar que pode chegar, acessar as dimensões, os portais celestiais, sem ser através de Jesus. Ele é o caminho, ele é o novo e vivo caminho, aleluia. Somente através dele. Mas quando nós vemos esses sinais, nós vemos que através do nascimento, que é a luz, a vida, e nós geramos também a criança do avivamento. Dentre essas crianças nascem os profetas dimensionais, os profetas geracionais, nascem aqueles ao qual o Pai traz com uma voz profética para trazer instrução para o tempo vivenciado dessa criança que vai crescer. Mas já vem com código. Se a criança vem com o código de profeta dimensional, no nome de eternidade dela, na identidade de eternidade, terá sinal do profético. Por exemplo, através do portal 5, que é o portal da revelação para prosperar. Nós vamos mencionando, depois, se você tiver interesse em conhecer mais, pode acessar através dos nossos livros. Mas é importante entendermos que quando nascemos nesta terra, nós já chegamos com códigos de eternidade. O Pai nos enviou com uma missão específica, Efésios 1. Nos abençoou com todas as bênçãos celestiais no Messias antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Entende que é uma completude? E quando nós falamos da eternidade, porque Deus colocou a eternidade em nós estamos falando do atemporal de Deus. Então, não se mede com o tempo da terra, mas na medida do eterno. Então, nós chegamos com códigos. Mas, ao chegar nessa terra, tem a contaminação, por causa dos códigos invertidos, das raízes de iniquidade. Então, por isso é necessário nascer de novo. Quando nascemos de novo, não de um ventre de uma mãe, mas nascemos no Espírito, o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, ele adentra em nós. Então, passa a girar, passa a circular no nosso sangue, no nosso DNA, e a nos trazer limpeza. E a reprogramação da nossa vida, do nosso DNA. Então, por isso, que quando nós falamos de identidade celestial, nós estamos trazendo do céu para a terra. Quando falamos da identidade, de nome de eternidade, sobrenome, nós estamos trazendo do céu para a terra, porque são através dos códigos das letras hebraicas que nós vamos discernindo o significado de cada letra, de cada portal, e percebemos que a nossa missão tem tudo a ver. Quando começamos a decifrar isso, devemos descartar, então, o nosso nome que os pais nos deram? Não.
Pode ser que já tenha sido um nome que esteja limpo. Existem áreas das nossas vidas que não precisam de libertação, mas outras precisam. Um exemplo, pode ser que no nome de eternidade você tenha a letra N, que é de restituição, mas na sua área, algumas áreas da vida possa estar travado, como área sentimental, área financeira, mas já tem no nome de eternidade, então o que que vai fazer? Puxar, pedir ao Pai para que acesse esse portal da restituição, para que sejam liberados os anjos e dê estratégia de guerra, para que possa restituir, alcançar a libertação. Assim como pessoas que têm no nome, por exemplo, de eternidade, o CUF, que é 100. A mesma letra do nome de Isaac tem essa letra CUF, que é da liberação de riquezas. E às vezes a pessoa está travada nessa área. Então, se tem no nome de eternidade, ela vai orar, pedir ao Senhor que limpe o DNA da terra, para que, através do Espírito vivificante, porque através do último Adão, do novo vivo caminho, seja nos resgatado o direito dessa restituição, uma vez que o inimigo possa ter roubado, por causa da iniquidade, de maldições hereditárias. Então, nós aprendemos a como acessar e trazer a existência para a terra. Por que o nome de eternidade? Porque estava limpo. É como o Pai te chamava quando você estava com o Pai antes de ser enviado para a terra. Estava com o Pai e nos enviou para um tempo aqui na terra em uma missão. Então, no seu DNA espiritual já tem todos os códigos de envio. Em Arrebatamento Eterno me mostrou que nós temos um livro de eternidade, ali está escrito tudo que o Pai designou para nós, em Salmo 139, para que pudéssemos vivenciar na terra, mas muitas vezes não cumprimos o nosso chamado, pelas distrações, pelas batalhas que enfrentamos, por não tomarmos conhecimento do que o Pai tem revelado. São revelações novas, mas com grande propósito para esse tempo, para que possamos sobreviver neste tempo como libertadores daqueles que são chamados para um grande propósito. Talvez você, como intercessor ou intercessora, Deus te levanta como uma parteira, Deus te levanta como intercessor, como evangelista, Deus te levanta para cuidar dessa criança, e quem sabe uma das crianças que o Eterno lhe confia vai ser um grande profeta, um grande ministrador, um grande mestre que vai estar anunciando a palavra de Deus, trazendo o novo para a terra, mas as crianças não podem afogar. Então, precisamos ter atitudes. Não podemos permitir que sejam mortas, lançadas no rio Nilo, no sentido, em conotação, no sentido espiritual, lançado para as trevas. É nosso papel, não só gerar, como também deixar que a criança nasça e cultivar e zelar para que ela cresça, seja saudável. Eu creio que tem pessoas aqui que têm úteros saudáveis, porque tem cuidado, tem gerado vidas espirituais, e isso traz alegria, grande livramento. Quando nós ouvimos, temos temor a Elohim, como as parteiras, Sifrá e Puá tiveram. Elas negaram a prática da morte. Elas não aceitaram sobre elas o sangue daquelas crianças. Porque mesmo obedecendo leis, elas trariam para elas essa maldição. Não teriam a recompensa do Eterno. Então, grande responsabilidade o Senhor nos confia para gerar vidas saudáveis, para permitir que elas nasçam. E quando cortar o cordão umbilical, naquele todo o processo de manter o coto bem sequinho, então tudo que é necessário, estratégias através da palavra, para que as crianças sejam saudáveis, cresçam saudáveis. E nós vemos que nesse contexto veio o livramento, então,
para que Moisés, o libertador, chegasse. Joquebede, cujo nome significa Yahvé é glória. O nome hebraico dela, da direita para a esquerda, tem Yud, Kaf, Bet e o Dalet. Nós vemos que, pelo próprio nome dela, tem um significado muito importante, porque o Yud, através da humildade, da adoração contínua, a liberação divina, ela provavelmente, a mulher que adorou o Senhor e que ela decidiu esconder o filho por 3 meses, ela decidiu não entregar o próprio filho para ser morto, e ela busca, então, a estratégia do Senhor. Nós vemos a letra da transformação, que é o Kaf, que é ressurreição, ela mudou a dimensão na atitude dela. Nós vemos o Bet, que é comunhão, a letra B, e vemos o Dalet, de Joquebede, que é portas abertas, o sol da justiça. Então, ela puxou, eu creio assim, no sentido figurativo de dizer, através do próprio nome, da identidade dela, os anjos do Senhor estavam com ela, e ela, então, consegue esconder o seu filho, para não morrer no rio Nilo, no rio do Egito, que era corrente negra, o significado. E então ela esconde por 3 meses, secretamente, diz a palavra que ela faz um cesto, impermeabilizado com betume e piche, para flutuar. Olha que interessante a estratégia. Betume e piche para flutuar, impermeabilizou o cesto. Isso tudo tem um significado profético. Feito de papiro forte, como um pequeno barco de papiros, que intermedia a entrada de água. Então, ela fez um cesto à prova d'água, para que também o cesto não afundasse, precisava flutuar. Então, ela coloca entre os juncos, ali, porque os juncos ele crescem em lugares úmidos e dentro de água. E coloca, então, o filho dela ali. E a atitude dela, quando a Miriam, a filha também, vai observar, nós vemos que ela muda todo o destino traçado pelo inimigo. Quando nós falamos do barro, do betume, nós também remetemos à unção, à proteção, ao zelo, ao vedar, à instrução, a preparar, guardar a criança, profetizar, envolver, esconder. Como nós fazemos isso? Através da nossa unção, através da oração, através do jejum, nós estamos protegendo as crianças que estão para nascer, que estão nascendo, através da nossa dedicação. Nós estamos como se estivéssemos ali colocando aquela lama, preparando aquela massa para que o cesto fosse protegido, impermeabilizado através da palavra. Nós impermeabilizamos, nós protegemos as crianças que estão nascendo neste mundo, neste tempo, com tantas adversidades, com tantos ensinos contrários aos princípios bíblicos. É nosso papel proteger para que a criança não venha morrer. Então, ela tem risco desde a gestação, tem risco ao nascer, através das parteiras espirituais, corre risco no crescimento, mas em todo o tempo, cada qual na sua função, vai exercendo e cuidando, e ao mesmo tempo trazendo à existência o chamado, a missão, para qual foi enviado nessa terra. Todos nós nascemos, conforme eu disse, com códigos de eternidade. Basta você saber quais são os seus códigos de eternidade. E como combater os códigos invertidos quando nós nascemos, quando recebemos, por exemplo, um nome que não tem um significado bom, quando nascemos em um contexto, quem sabe, em que tem muitas oferendas a outros deuses. Qual é a estratégia para não contaminar quando essa criança nascer? Qual será o corte? Como será feito o corte do cordão umbilical dessa criança se vem diante de iniquidade, famílias estão contaminadas? O Espírito Santo nos ensina todas as coisas.
E nós vemos e temos obtido muitos testemunhos. Alguns nós colocamos nos livros, tem um testemunho muito interessante que eu coloquei no portal 9, que é o livro que lançamos recentemente, e me chamou muita atenção que eu estava orando, estava ministrando em uma igreja no Rio de Janeiro, e em oração estávamos numa casa com uma missionária. E ela então fala assim: eu quero entender algo na minha vida. Ela mostrou o nome de eternidade dela, e tínhamos feito uma estratégia que Deus nos dá para saber a nossa identidade celestial. E na identidade, nós pegamos 7 primeiros números do polegar e somamos e identificamos qual é o último portal. Nós vamos fazer isso depois. Mas o interessante é que na soma dos números dela, que ela foi vendo e anotando, deu 70. E 70 é o valor da letra AIN, que significa o portal da visão. Então, é um portal quando a gente quer muito que a visão seja aberta, a gente pede: Senhor, libera os seus anjos do portal AIN, permita-me que eu veja, porque 70 é 10 vezes 7. 7 equivale à perfeição de Deus, o descanso de Deus, e 10, que é o Yud, representa a liberação divina. Então, podemos pedir. Mas o que me chamou a atenção, ela falou: tudo bem, eu tenho, me deu esse valor 70, eu me movo muito no 7, na minha vida terrena. Ela foi contando de 7 anos, um ciclo de 7 que acontecia na vida dela, algumas coisas boas, outras ruins. Mas quando ela me fala assim: o que estou chocada agora é porque o meu nome da terra significa algo não bom. E ela disse: o nome da terra e o significado é aquela que enxerga pouco. Em outros lugares fala que é aquela que é cega. Então, como que você olha? E eu perguntei: como te deram esse nome? Ela disse: através de um sorteio. E colocaram alguns nomes, e este nome saiu. E eu me chamo aquela que enxerga pouco. Mas agora, na minha identidade celestial, está falando que é o portal da visão. E quando nós somos avaliar outros contextos também da identidade celestial, nós entendemos que, por causa do código dela, da identidade dela, que é um dos sinais da identidade celestial, que está no nosso próprio corpo físico, mas nós somos um corpo espiritual, mas sinaliza no físico. Eu percebi, e nós chegamos à conclusão ali, de que ela foi rastreada. Os pais, quando deram o nome, foi rastreado e lhe deram o nome contrário ao que Deus tem para ela, que é aquela que enxerga muito. Porque ela, a soma da identidade celestial deu 70, que é o AIN. Mas nós estamos avaliando também o mês que ela nasceu, olhando pelo calendário judaico, nós vimos também que tem significado com o olho. Então, nós percebemos que até o próprio ciclo de 7 também, sendo coisas ruins ou boas, também sinalizava o código de envio, o projeto original de Deus para com essa missionária. Então, como combater, uma vez que estava o nome já registrado? Então, vai orar, pedir ao Pai para cancelar toda e qualquer influência daquela que não enxerga nada, de visão espiritual que não tinha, é o que foi profetizado em códigos invertidos pelo rastreamento, mas que agora ela tem um nome de eternidade, e esse nome é que reverbera, e ela então puxa para a terra, para que ela tenha mais visões espirituais nessa conexão céu e terra. Então, a gente vê com uma só letra ou um só nome são sinais. Na nossa identidade da terra também fala. Se você observar no seu CPF, a sua identidade, do número do passaporte, provavelmente tem uma letra ou número que vai te chamar mais atenção. Então, fique atento também com relação, traga para os portais, veja o significado, veja se tem alguma coisa que precisa da limpeza, da reprogramação do DNA, que é através do sangue de Jesus, dessa limpeza, para que venha fluir melhor o chamado na terra. Isso não quer dizer apenas para a nossa vida secular,
mas também para o nosso chamado, o nosso ministério. Então, temos códigos de envio, temos uma identidade e precisamos estar caminhando, vedando todas as brechas que nos impede de prosseguir, que nos impede de caminhar, porque não podemos afogar, mas precisamos prosperar, flutuar, sermos preparados, como Moisés foi preparado depois como príncipe e chegou a ser o libertador de Israel. Então, Deus nos enviou com uma missão. E nós, para que nós entendamos essa missão, se faz necessário resgatar a memória de eternidade. E essa memória está no nosso espírito. Onde que está isso? Na palavra do Senhor. O Espírito vivificante, através do último Adão, sendo lavado pelo sangue de Jesus. Nascemos como alma vivente, mas não podemos prevalecer com a raiz adâmica, animalesca, mas precisamos passar pela limpeza através da luz do sangue de Jesus Cristo, para que o Espírito venha vivificar, a alma se acalmar e venhamos trazer para a terra e exercer o nosso chamado, ao qual o Senhor nos designou desde a eternidade. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Depois que descobrimos isso, e as pessoas que têm nos acompanhado nas conferências, fizemos tanto no Brasil, fizemos na Alemanha, na Inglaterra, tivemos outros países também, como Saigda, ou também com alguns da equipe, como a Apostoliane, estivemos nos Estados Unidos, estivemos no Canadá, com meu esposo também, em outros lugares, como o Japão, realizando a obra do Senhor, mas nós temos visto que a cada vez que nós acessamos o dimensional, acessamos as dimensões, temos visões, arrebatamentos, somos direcionados pelo Eterno, vai se cumprindo e acelerando na terra o nosso chamado. E nada pode nos impedir, nada pode roubar a sua adoração a Adonai. Nada pode nos afastar de tão grande amor. Não é tribulação, não é angústia, mas é a presença. Buscarmos a presença, o entendimento da presença, com os olhos abertos. E então, sendo ativados a memória de eternidade, nós vamos discernir os nossos códigos, nós vamos acessar as dimensões e avançar, porque o Pai nos chama como filhos, filhos amados. Entendemos, então, a paternidade de Adonai. Entendemos a paternidade de Adonai. Quão riqueza é andarmos na presença e no entendimento do profético, para que possamos mover nas águas, na sabedoria do Eterno, nas águas do rio da vida. Então, Deus deu aos seres humanos a consciência da eternidade. Então, Ele colocou em nós a eternidade. Por isso, nós temos tanto anseio para saber mais do Eterno. E quando começamos a mover os portais, recentemente nós fizemos a conferência aqui em Vitória, nós somos tão agradecidos ao Pai quando Ele nos sinalizou com pedras preciosas, com pó de ouro, várias cores, com óleo, água minando no chão, foi muito interessante, como uma bica minando. Nós vimos assim tanto operar de Deus, pó de ouro impregnado nas mãos, várias cores em pedras, e a gente começa a pensar, como assim? Os portais foram abertos. Nós sinalizamos a abertura do portal MEN e outros portais das 22 letras hebraicas. Então, quando nós vamos, por exemplo, para o VAV, que é de número 6, que é a conexão céu e terra através de Jesus, porque todas as 22 letras remetem a Jesus, ao Filho de Deus, então o portal fica aberto. Então os anjos sobem e descem, materializam e sinalizam.
E isso é muito interessante. Então, é somente quem vivencia aquele mover da adoração, conseguindo atrair a presença do Senhor, entende esse mistério. Não é para o nosso próprio deleite, mas para a exaltação da glória de Deus. Mas nós ficamos tão felizes que nós ficamos como criança, como quem sonha, aleluiadas, pensando, como assim? Como isso pode acontecer? De repente começa a aparecer penas de anjo, como apareceu uma senhorinha que nunca tinha visto isso, estava no local fechado, com ar-condicionado, impossível ter passarinho ali, e de repente aparece duas no pé dela, e outra pena, e assim nós começamos a vivenciar o sobrenatural. Assim como a operação de maravilhas tem os milagres das curas, assim como nós vivenciamos isso, às vezes é mais fácil para compreendermos quando vimos um milagre, uma cura, mas isso é a operação de maravilhas. Deus tem sinalizado, e Ele está preparando a sua igreja para conquistas maiores, porque a iniquidade também está aumentando muito. E se nós não estivermos conectados diretamente ao Criador, entendendo Yahvé, entendendo que a assinatura de Deus está em nós, que nós temos Yud, Rei, Vav, Rei no nosso DNA, entendendo que nós estamos no Criador e Ele em nós, e que nós fazemos parte dele, que Ele nos envolve e que a nossa conexão de volta ao Pai, através do Filho Jesus, pelo sacrifício, pelo seu amor, de dar o próprio Filho para derramar o sangue por nós. Então, quando nós entendemos isso, nós passamos a nos mover com a mente do Filho, com a mente de Cristo. Então, por isso, acendem as chamas em nós. E por isso temos força, coragem. Por isso, nós temos coragem de prosseguir, mesmo em tempos de adversidade, como estão lançando as crianças à morte. Nós temos coragem de levantar uma voz profética do avivamento e dizer, salvem as crianças, salve os que estão nascendo em Cristo, e aí aprendemos a como nos mergulhar no rio da vida para trazer a limpeza, a restauração. Se vivemos nesse mundo sem entender qual é a nossa missão de envio, nós estamos apenas passando, mas não vamos cumprir o que o Pai designou. E quando entendemos que temos uma missão, nós só pedimos ao Pai que nos ajude naquilo que nós não compreendemos. Os que trabalham com batalha espiritual, os que têm estado na linha de frente, têm visto que não tem sido fácil. Muitos ensinamentos contrários, temos visto muito ação de espírito que tem matado profetas, calado, amordaçado, impedido. Temos visto muito através até mesmo de ensinos, trazendo uma manipulação e tem gerado morte dos filhos de Deus, gerado morte de profetas, trazido indignação. Então, precisamos, cada dia mais, em altar, na presença do Senhor, o espírito de temor é que favoreceu as parteiras, quando elas exerceram, elas tiveram temor a Elohim, a Adonai, elas foram favorecidas por eles, elas foram fortalecidas pelo Eterno e tiveram coragem de esconder as crianças hebreias para que elas nascessem e dando livramento às mulheres também. E então, nesse esconderijo veio o libertador. Você é um libertador, uma libertadora para esse tempo? Qual é o teu chamado? O que o Pai tem designado para você? Você tem entendido? A forma de saber é através da palavra, através de jejum, oração, da madrugada, do altar? Sim, primordial, são estratégias que o Eterno nos dá. Mas é de suma importância pedir ao Pai que ative a memória de eternidade, que abra os ouvidos, limpa para ouvir, que dê
a conexão necessária, os olhos sejam abertos espirituais, tendo visões, revelações, para prosseguir no chamado. Porque quando nós vemos, quando temos certeza que é o Espírito Santo, temos certeza do discernimento, que é o Espírito que precisamos pedir ao Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, nós precisamos ter discernimento para esse tempo, mas quando alcançamos e discernimos que vem da parte de Deus, nada nos impede de exercer a nossa missão, porque sabemos que é o Pai, e antes importa fazer a vontade do Pai, como Jesus e Yeshua fez a vontade do Pai. Se necessário for morrer, mas faz a vontade do Pai. Se necessário for expor, mas faz a vontade do Pai. Estar na linha de frente para trazer uma palavra profética que talvez o Senhor não tenha falado com outros, se colocar com espírito de temor e dizer: estou realizando o meu chamado, fazendo a vontade do meu Pai, porque temos uma vida eterna, não é só terrena, temos algo a zelar, que é a nossa missão de envio, o nosso chamado. Então, essa palavra que o Pai tem nos falado: tirai as crianças das águas para elas morrerem, tirai as crianças das águas contaminadas, tire, não deixa que elas venham afogar, não permita que sejam lançadas crianças espirituais, mas retira no próprio nascimento, cuide dessa criança, cuide do cordão umbilical, nina essa criança, entregue essa criança saudável para a igreja, onde quer que ela for, continuar sendo alimentada, mas que possamos cumprir com o nosso chamado, do qual nós somos enviados, e que como parteiras e como geradoras também, como aquelas que têm o ventre para gerar essas crianças, que o líquido amniótico seja saudável através da palavra de Deus. Amém? Eu quero orar com vocês neste momento e pedir ao Pai que, como o betume, como a unção que foi usado, venha a unção sobre nós agora. E eu quero orar com você, e eu quero lhe convidar a colocar as mãos na sua testa, primeiramente. E você vai orar comigo, repetindo, que nós vamos pedir ao Pai que seja ativada a nossa memória de eternidade. E depois nós vamos mudar a posição da mão, que nós vamos pedir ao Eterno que abra a nossa visão espiritual também, para que possamos pegar um pouquinho hoje nessa ministração a nossa identidade celeste. Nós vamos ver a nossa identidade. Talvez você já tenha visto, eu vou dar uma outra estratégia para quem já tem os números da eternidade, mas é importante primeiro, porque se ativamos a memória de eternidade, nós estamos declarando que temos a mente de Cristo. Então, você pode orar no seu secreto aí e dizer: Pai, em nome de Jesus, eu creio no sacrifício da cruz de Cristo. Eu creio no sangue derramado, que Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho do Deus vivo, que ele nasceu, morreu por mim e ressuscitou e está na glória. Mas eu creio, Pai, que está preparando moradias para nós, para esse novo tempo de missional. Mas cremos, ó Pai, no sacrifício de Jesus na cruz. E a minha mente revestida pelo sangue vestido na cruz, neste momento. E eu lhe peço, ó Pai, seja ativado as minhas memórias de eternidade. Se ainda tem memórias que não foram ativadas, faça-me lembrar o tempo em que eu estava contigo, ó Pai, antes de vir para a terra cumprir o meu chamado. Quem eu sou? Como o Senhor me chama? Qual é a minha natureza espiritual? Pai, ative em minha memória para que eu venha recordar como era estar na tua presença. Porque dentro de mim o Senhor colocou o anseio pela eternidade. Tu colocaste a consciência da eternidade em mim. Então, Pai, aquilo que eu não entendo, faça-me entender e permita-me ver.
Em nome de Jesus, coloca a sua mão na parte de trás, que é o lobo hospital, que é designado à visão. Eu falo um pouquinho deles no portal 9. É a parte que você vai ativar a sua visão. Você vai orar comigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ativa a minha visão espiritual. Dá-me a visão de águia, visão aguçada, para que eu veja a distância, para que eu possa compreender quando vem de ti e quando não vem. Ativa, Senhor, o profético em mim. Abra os meus olhos espirituais. Você pode tocar os seus olhos para que eu veja. Retira todas as escamas dos meus olhos. A escama, Senhor, da religiosidade, da incredulidade, dos ensinos contrários, dizendo que eu não posso ver. Retira, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. E dá-me, Senhor, ouvidos sensíveis a ouvir a tua voz. Limpa os meus ouvidos. Mergulho, Senhor, diante de ti, todos os meus 5 sentidos, o meu olfato, o meu falar, o meu tato, para eu sentir a tua presença, a presença dos teus anjos. Dá-me discernimento de espírito, Senhor, para o que eu vou ver agora. E eu lhe peço, Senhor, me acelera para que eu chegue no nível em que o Senhor já designou para mim. E se nas páginas do meu livro da vida está atrasado, eu te peço que o Senhor acelere agora. Abra os meus olhos para eu ver, o acelerar, porque eu quero, Senhor, realizar tudo o que está escrito no meu livro da vida, designado nessa terra, através de Jesus Cristo. Eu te peço que o Senhor segure a minha mão, segure a mão dos meus irmãos, das minhas irmãs agora, Pai, para que possamos acessar as dimensões celestiais. Eu te peço hoje que o acesso seja através do portal 13, que é o portal MEM, da letra M, que é o portal das águas, de línguas e nações, porque estamos aqui com nações representadas. Eu peço que o Senhor libere anjos de nações, e eu peço também, Senhor, que o anjo de cada um, escolhido para estar com cada um desde a fecundação, esteja, Senhor, ativo agora, para estar conduzindo, ó Espírito Santo, com a permissão do Senhor, os seus filhos, para ver a identidade celestial, no cartório celestial, para que possa acessar o portal necessário das letras hebraicas, ó Deus, para ver a identidade. No cartório da identidade, os registros, neste momento, veja pela fé. Se você começar a ver, não pense que é da sua mente, porque a luz já chegou, você só está discernindo. A presença, a atmosfera, há uma atmosfera aqui. E eu posso sentir, e você pode sentir. Tem anjos aqui, tem anjos com você também. Eu já posso ver o seu anjo trazendo o seu livro de eternidade. Eu posso ver sua identidade chegando. O Senhor está me falando isso. Eu estou mostrando também a identidade, já com o nome de eternidade, com os números. E eu estou mostrando os livros. Então, você vai tentando para ver o que o Pai está te mostrando. É o seu livro de eternidade? Vou começar pelo livro. Se é pelo livro, você veja a cor dele. Talvez você já tenha visto em outro tempo. Então, você peça ao Senhor para você abrir uma página e veja qual é o número da página, porque é o portal que você vai se mover. Você tem um livro, Salmo 139. Está escrito, Jeremias. Deus chamou Jeremias antes de estar no ventre da mãe. E o chamou como profeta às nações. Ele te chamou também. Veja o seu livro. Veja a identidade que o anjo traz, a identidade do céu. Nós temos a identidade na terra que fala também, mas você tem uma identidade do céu. Tem pessoas que eu estou vendo que na identidade está sendo escrita com o próprio dedo de Deus. Escrita em ouro, outros com a caneta celestial muito linda. A palavra do Senhor diz que na palma das mãos do Criador, Ele escreveu o meu nome, o seu nome.
está registrado no céu o seu nome de eternidade. E você é conhecido no dimensional, nos portais, através do seu nome de eternidade. Você tem o nome da terra, tem validade para a terra. E tem validade também para você puxar o do céu para a terra, para você cumprir a sua missão, a missão de envio. Mas agora você vai olhar para o seu dedo, seu polegar. Todos os dedos falam. Os 5 ministérios falam. Eu falo também quando você pode ver os outros dedos. Se você já viu os seus 7 primeiros números, você pode ver dos outros dedos que tem significado nos 5 ministérios, que é o portal da revelação para prosperar, que é o apostolado, o mestral, o evangelístico, pastoral, perdão, apostolado, o profético, o evangelístico, o pastoreio e o mestral. Também existem as letras que sinalizam a sua identidade no seu chamado. Mesmo você não sendo um pastor, você vai ter uma letra que vai evidenciar no qual você vai auxiliar o seu pastor, vai fazer a sua missão na terra, para você entender. Mas no seu polegar, você olhe pela fé. Alguns conseguem ver números ou letras. Ou elas vão pular no espiritual, ou elas vão realmente aparecer. Existem pessoas que Deus já mostrou que marcaram, surgiu na hora, chegou a doer, mas marcou. Você faça, escreva, pega uma caneta, faça 7 tracinhos para você não se perder. E veja quais são os primeiros números, 7 primeiros números que chegará. Ou letras, pode ser na nossa língua mesmo. Se começar a ver hebraico, depois você vai buscar através dos livros que nós temos, a síntese, o anexo, para você entender. Se der até 22, cada número você deixa, senão você já soma até dar a classe de 1 a 9. Se tiver 0, deixa o 0 também. Vamos supor 10, 20, um exemplo. Não se preocupe agora, apenas escreva os números que você está vendo, os 7 primeiros números. Que você vai perceber que quando você jogar nos portais, nos 22 portais, o significado, eu posso disponibilizar depois para você, Alessandro, os portais, se você quiser repassar. Mas nos livros também, nós temos ele em e-book, você pode adquirir, vendo também através do Instagram, @uleice.rocha. Vai ser importante você saber o significado desses portais, porque tem a ver com a sua missão. Então, veja bem, os 7 primeiros números faz parte da sua identidade celestial. Conforme o testemunho que contamos da irmã cujo nome da terra, que é ela que enxerga pouco, mas na terra, mas no céu ela que enxerga muito, ela tem visão, a soma deu 70. Os portais falam, não só a soma desses 7 números, cada número vai falar. Então, você pode anotar. Se você quiser depois entrar em contato comigo, eu passo mais dados também, viu, Alessandra? Passem para você passa para mim, eu envio para você, você reenvia, que eu não tenho contato de todos. Mas você pode passar para a Alessandra, ela me passa, é melhor, vai mais rápido. E eu passo para você, inclusive, o arquivo, para que você possa ver o significado dos portais e desses números. São várias formas que Deus está sinalizando nesse tempo. Teve os 7 primeiros números, soma e veja. Ou você vai identificar com o valor da letra ou com o próprio portal. Por exemplo, o portal é de 1 a 22, que são 22 letras do hebraico celestial. Mas digamos que veio para você o número 20. O número 20 é o portal 11. Então, 1 em 1 vai dar 2. Então, vai chegar um número importante de discernimento. Mas pode ser que venha o valor da letra. Não importa. Vai chegando, somando até dar 9 ou 22, que vai somando. Se der 22, você soma 2 mais 2, é 4, vai saber que chegou no portal 4. Enfim,
o importante neste primeiro momento é você saber desses registros da sua identidade. Nós sabemos que a identidade é única. Nós sabemos que é única. E assim é no espiritual também. Nós temos um diferencial diante do Criador. Ele nos fez com diferencial. E assim nós podemos prosseguir para que possamos discernir a nossa identidade celestial. Muito mais o Pai fará, e eu creio. E eu quero declarar que o Senhor liberará os seus anjos, que tendo ao acesso ao seu livro de eternidade, você também recordará como é que o Pai te chama, qual é o seu nome de eternidade. Pode te surpreender, porque de repente virá um nome muito diferente do que você conhece, mas que também, quando nós transliteramos para o hebraico, nós passamos a entender através dos portais dimensionais, que são as letras da criação, nós passamos a compreender a nossa missão de envio. Amém? Bendito seja Adonai por tudo que ele fez até aqui e pelo que ele há de fazer através de nossas vidas. Eu agradeço essa oportunidade e espero encontrar vocês em Portugal, dia 10 e 11 de outubro. Nós vamos fazer a nossa conferência Sagrada em Portugal, em Lisboa, e vamos discernir, destrinchar mais tudo isso sobre os livros. Seremos outros ministrantes também, a AP Eliana é uma delas, e cremos que será um encontro maravilhoso, vocês que são da Europa. Podemos abraçar vocês. Até adiantei um pouco a divulgação aí, Alessandra, mas aproveitando o momento oportuno, e eu declaro e retorno a palavra para vocês, e com muita gratidão por essa oportunidade, viu? Amém, glória a Deus. Que nível de entendimento é esse, meu Jesus? É caldo grosso aí, viu, meu irmão? Aleluia. Apóstola, a senhora poderia falar sobre essa conferência que vai haver aqui, convidar os meus irmãos aqui da Europa e os brasileiros que estiver aqui, passando aqui pela Europa, que possa ir no dia 10 e 11, não é, de outubro, é isso? Isso. 10 e 11 de outubro, nós estamos saindo já com equipes do Brasil. Nós faremos essa conferência no Hotel Altis Hotel, em Lisboa, e é bem ali próximo ao centro. E já estamos com equipes saindo do Brasil, encontraremos com equipes aí da Europa, e no comando de Deus. Ele trouxe mais de 10 profetas, falando que chegou o tempo. Nós programamos o ano passado e deixamos passar, e o Senhor começou a nos chamar para estarmos com vocês aí em Portugal. Nós também realizaremos atos proféticos. A equipe sairá daqui dia 7. Estaremos já até o dia 10 e 11 neste local. O horário vai ser de 8 às 18, 10 e 11, no valor que nos ajudará, porque alugamos o espaço de 80 euros, para que possam participar conosco. Os da Europa entrem em contato conosco, nós vamos falar formas de também estar em pagamento, como os do Brasil. E estamos com muita alegria. E nós seguiremos no dia 12, mas é opcional. A conferência Sagrada é 10 e 11, mas tem uma equipe, aqueles que quiserem, nós vamos seguir a Guimarães para a realização de atos proféticos, do dia 12 ao dia 13, ficaremos hospedados lá também, em hotéis, depois seguiremos para Porto, que também iremos no monte, a fim de um renovo, e atos proféticos que o Pai tem nos confiado. E no dia 15 nós já retornamos para o Brasil. Mas o mais importante, principalmente vocês da Europa, podendo participar no dia 10 e 11 de outubro conosco, nos trará uma alegria muito grande, porque nesse ajuntamento, em ministrações, adorações ao Eterno, nós também vamos fazer atos proféticos ali na conferência para desígnios que o Pai tem nos ensinado. E convidamos vocês, estejam conosco, será um prazer encontrar vocês, e com alegria vamos realizar
essa parte da nossa missão de envio. Amém? Amém, glória a Deus. Meu Deus, vai ser bênção demais. Em outubro aqui, a Europa vai Sim, pegar fogo, para a glória de Deus, né? Deus é bom. cremos. Amém. Pastora Amém. Fabiana, você vai, pastora Fabiana? Se Deus permitir, eu vou, viu? Se Deus Amém. permitir, eu já vou gerar no mundo espiritual isso aí, porque tem que gerar, né? A gente tem que querer. Mesmo que você não Isso, possa ir, vai você puxando. tem que puxar. Amém. E a pastora Fabiana não vai fazer nenhuma pergunta? Sim, eu tenho umas perguntinhas aqui. Que engraçado, portais, né? A Bíblia está cheia de portal, né? Está falando um monte de coisa. E eu queria até estar falando aqui para os irmãos aqui que às vezes não tem, passam despercebido, porque muita coisa na Bíblia a gente lê e passa despercebido. Porque a Bíblia tem que ser revelada, não lida, né? Então, assim, lá em Marcos 15, 25, ele fala, na terceira hora, se houve a crucificação de Jesus Cristo. Quando foi? Foi na terceira hora. Isso aí já é um portal. E Marcos 15 e 34, diz, e na nona, brandou Jesus em alta voz, Elohim, Elohim. Já é outro portal, assim. E em Atos 16, lá em Paulo e Síria, quando estavam presos, já estavam cantando, louvando. Quando foi que aconteceu o terremoto? Meia-noite. Salmos 91, quando é que passa lá o espírito da morte? Meio-dia. O espírito que assola ao meio-dia. E quando Jesus Cristo ele tá em Marcos 1:35, ele saiu de madrugada para orar. Então, provavelmente isso é às 3 da manhã. Então, assim, é muito lindo você ler a Bíblia e ela ser revelada para você ter um entendimento de como funciona. E às vezes você está nem perdendo as batalhas, mas você não está sabendo orar, aproveitando os portais, que é onde tem a conexão direta aqui, esse mundo terrestre com o mundo espiritual. Então, gente, de 3 em 3 horas praticamente se abre um portal. Meia-noite, às 6 da manhã, às 9, meio-dia, às 15, 18, assim vai. Então, assim, a pastora Alexandra, ela quer saber. Ela pergunta, Fabiana, a pastora Fabiana não tem uma pergunta, mas ela quer que eu pergunte. Apóstolo Leides, conta pra gente aí no seu caminhar, no começo assim, do seu caminho, no caminho do Senhor. Nos conta uma experiência espiritual assim, que você teve assim, de grande batalha. O povo quer saber. Olha, a batalha, no início, há mais de 22 anos atrás, embora eu tenha sido criada no lar evangélico, aceitei a Jesus com 12 anos, então fui poupada de muitas coisas, porque eu aprendi a palavra cedo, a ler a Bíblia, então assim, eu não rejeito o que me ensinaram, mas quando eu comecei a buscar um pouco mais a questão da intimidade, de ser batizado com dons espirituais, eu enfrentei algumas batalhas. Enquanto eu estava na cegueira de não entender o dimensional, o espiritual, parecia que estava bem, porque tudo eu achava que era vontade do Pai. Vinha as batalhas, é vontade é vontade de Deus, porque eu tinha aprendido assim, mas não era vontade de Deus. Então, eu comecei a aprender a guerrear. Quando eu passei a ter visão espiritual, mas veio uma confusão na minha mente, porque eu tinha aprendido que não podia ter visão, que isso era da época lá de Atos, ser batizado com o Espírito Santo, orar em línguas. Então, a minha própria mente confundiu muito no início. E o que eu mais vi era pedra preciosa. Mas esse inteirinho, quando eu comecei a buscar mesmo, eu comecei a aprender que eu podia jejuar, que eu podia acordar de madrugada, ir para a igreja de madrugada, coisas que eu não fazia antes. Eu tive muitas pessoas dizendo não, e ao mesmo tempo eu querendo, porque ardia no meu coração, mas aí as batalhas ficaram intensas mesmo, de que eu tive que aprender a guerrear. Ao ponto de eu pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Era batalhas na saúde, era batalha com a vida dos filhos. E quando eu fui, a primeira vez que eu fui para um país, para fora, que é Rússia, meu filho foi para o hospital. Então, são coisas assim que vieram, aquelas batalhas que hoje não acontecem mais, porque eu aprendi a guerrear. Mas o que mais me marcou
foi que eu passei por uma ministração, eu nem sabia que crente precisava de libertação. Hoje a gente já tem quem trabalha, a apóstola Eliana trabalha muito bem essa área de libertação, limpeza de DNA, mas eu não sabia. Quando eu passei por esse processo de libertação, em que eu via com que eu estava guerreando, e eu via muitas marcas geracionais, Deus abriu os meus olhos. Simplesmente fiquei arrebatada 72 horas, literalmente. Eu via a terra, o que estava acontecendo numa viagem, mas eu via o espiritual. Então, assim, estava tão ligado céu e terra, porque eu entendo hoje que houve um acelerar. E ali eu guerreava, eu pegava espada, e eu comecei a discernir onde eu estava, alguns cativeiros, e não parou. Deus foi nos trazendo a libertação com o tempo. E muitas adversidades se levantaram. Mas eu tive momentos muito de secreto com Deus. E Ele foi me dando os livros. O segundo livro, então, Os Segredos de Deus, que você pode baixar gratuitamente no noivadejesus.com.br, foi muito interessante, porque eu me sentia em terra seca, porque ninguém explicava o que eu estava vendo. E ninguém entendia, e nem eu mesma entendia, mas eu obedecia, porque eu via os anjos e era tão nítido, era tão certo que Jesus estava comigo, e as experiências que ele foi dando, e trazendo para a terra, o sobrenatural, o recurso para fazer os livros, tudo isso foram vindo como milagres e sinais de Deus na vida. Mas tive que ter uma persistência, e até hoje nós persistimos, porque são muitas tentativas de nos fazer parar, mas cada vez mais ficamos fortes em Cristo, porque diz a palavra, digo, fraco eu sou forte, porque é o Senhor que nos fortalece. Respondi? Apóstola, eu vou fazer uma pergunta para você. Sim. Qual foi a maior experiência assim que você já teve no sobrenatural a respeito assim de anjos, de você ficar estarrecida, em êxtase, entendeu? Qual foi a maior experiência que você já teve? Bem, mesmo tendo escrito o que eu já escrevi 9 livros, mas até o 7º livro escrevia muito sobre anjos, e tenho narrado tanto carta quanto Segredos de Deus, mas o que mais impactou foi o Portal 7, porque eu estava preparando uma palavra que ia ministrar em Minas Gerais sobre batalha espiritual, e eu vi os anciãos, que os 7 anciãos da Menorá, que é o 7 Espírito de Deus, e eles se manifestaram praticamente tangível. Eu assustei, eu estava acostumada a ver anjo, mas de repente eu vi um vulto branco e comecei a orar uma língua que eu só orei naquele dia, e quando eu olhei, eu assustei, porque ele estava praticamente tangível, era o ancião, e depois eu vi, eles informam todos os 7 dos 7 Espíritos de Deus, e eles foram me dando ensinamento e falando do livro de Yahvé, no qual eu iria escrever, que é esse livro aqui, e está dentro do livro de Yahvé. Ele diz que está confiando a vários outros profetas, e muitos do Brasil, falar dessas letras. Eu volto a dizer, são letras do céu, são letras do céu, da criação de Deus, do nosso Criador. Está no nosso DNA, fomos formados, haja luz. Então, elas são chamas de luz da criação. Então, a Bíblia é toda codificada. Então, são letras do alfabeto celestial. Nós usamos hebraico para que tenha um entendimento, mas são letras celestiais que foram dadas para nós nesse tempo, nessa revelação. Então, nessa personificação dos 7 Espíritos de Deus junto a aparecer e trazer essas revelações, foi muito impactante. E depois, quando eu fui arrebatada ao Portal 5, que eu assentei à mesa de estudo na Biblioteca da Sabedoria Celestial, que é enorme, e eu assentei ali, e os 22 anciãos das letras hebraicas passaram a me ensinar, e têm me ensinado sobre essas letras. Nos outros livros também, outros anjos têm vindo, muito acesso às bibliotecas celestiais, que são várias, mas essa da sabedoria, que é do portal Rei, que é o portal da verdade, é o portal da revelação para prosperar. Então, nós estamos nesse contexto, e o que mais me chama a atenção
neste tempo de hoje, o portal 9 é porque é o portal da verdade para prosperar. E eu tenho dito com muita certeza, em forma de revelação, que eu tenho entendido isso no Pai, que Ele tem trazido memória de eternidade, mas nós estamos, como igreja, no processo de escolha. Ou nós escolhemos vivenciar as dimensões, vivenciar esse novo de Deus, as revelações que Ele tem trazido, que não é no contexto, na explicação teológica nem religiosa, mas no contexto dimensional que o Espírito Santo vai nos instruindo. Se não decidirmos subir, não perdemos a salvação, mas vamos perder a essência que o Espírito Santo está trazendo. E Deus já está nos dando o portal 10, e Ele tem falado que é algo muito, muito grandioso, porque virá uma liberação divina muito grande para a igreja, mas nós vamos passar pelo processo da humildade, da humilhação, da renúncia, da adoração contínua. Então, é entrega. Decidiu subir, Portal da Verdade da Escolha, que é o TET, a Cidade dos Profetas, é um dos acessos. Se nós acessamos dimensões com entendimento, trazendo memória de eternidade, sabendo a nossa identidade, o nosso nome de eternidade, e tantos outros critérios que o Pai tem nos dado, nos ensinado sobre as tribos, nos ensinado sobre os meses, nos ensinado a como puxar. Então, com isso, nós vamos acelerar e adentrar o portal 10, dimensional nesse contexto como noiva, como igreja de Cristo, e será um grande avivamento. Por isso, o Pai está nos estimulando, cuide das crianças, não mate as crianças, deixe as crianças nascer, zele pelas crianças que estão nascendo em Cristo. Amém? E pelas nossas famílias também, nossas crianças. E assim nós temos nos deliciado no Pai com essas revelações. Eu fico muito emocionada por Ele me confiar. Não acho merecedora, é só mesmo a misericórdia e a graça dEle, e porque Ele me codificou dessa forma. Então, importa fazermos a vontade do Pai. Amém? Eita glória! A Vanessa Freitas escreveu aqui, queria tanto entender mais sobre isso. Vanessa, eu estou te ofertando um livro aqui. Qual livro que você quer? Me escreve lá no Instagram, que você vai estar ganhando um livro para você entender mais sobre esse assunto, tá bom? Hoje você está sendo premiada, abençoada aqui pelo nosso ministério aqui. Amém. Amém. Apóstola, os livros físicos já se esgotaram? Como é que é essa história aí? Meu Deus, é poder demais. Então, o portal 8 impresso está esgotado por enquanto, porque ele já está para impressão, já está encaminhado, em breve teremos ele impresso, mas pode adquirir ele em forma de e-book ou pela Amazon também. Entrando no Instagram, tem como já nos pedir, tem o número, o Instagram, @leidice.rocha, leidice.rocha, para ficar mais fácil para escrever, com a letra C e U no início. E aí podem nos pedir, penso aí, poder escrever também, Eliana, para que a gente possa estar passando para vocês. Eu creio que é importante você ler para entender tudo isso que a gente está falando, e creio que nos encontrarmos também na Europa, aí em Lisboa, em Portugal, vocês já tendo lido os livros, nós vamos subir mais. As pessoas que têm vindo nas conferências, nós percebemos isso esse ano, que já tinham lido os livros, então nós subimos mais, né, apóstola Eliana? E eu creio que o Pai quer isso, esse acelerar naquilo que Ele nos confia. Então, isso quer dizer que você vai trazer livros aqui para a Europa, para os irmãos comprarem? Como é que vai ser? Sim, Vai levar, sim. Temos os 3, né? É o portal 7, 8, 9. Nós temos também o Carta de Jesus para a Sua Noiva, que foi nosso primeiro livro, nós já estamos com nova edição também, fala muito de anjos, as primeiras experiências que nós tivemos com o Eterno. Nós vamos levar, sim, o que nos for possível levar, estaremos levando. Amém. Aí então, vai equipe boa do SAIG, da minha esposa está indo também, será bênção.
Com certeza. Abraçar vocês. E os irmãos aqui que estiver na Europa, e quiser já reservar o seu livro, né, pode falar talvez no Instagram, seria interessante qual o contato que as pessoas, por exemplo, diga, apóstolo, eu quero que você traga o 7, o 8, 9, que seria melhor para você se bater a quantidade, né, porque eu acredito que vai ter muita gente que vai querer reservar já o seu livro, né? Garantir o seu livro, para a glória de Deus. Pode garantir, será um prazer. O espaço lá é muito bom. Nós reservamos. Teremos 130 vagas apenas. Então, podendo, já se inscreve, já garanta a vaga e será bênção. Um local muito bom aí em Lisboa. Com certeza, E eu porque vou levar. Lisboa é bem centralizado, que todos podem assim, tem mais, fica no centro de tudo, né, de Portugal. Sim. Então, as pessoas que, mesmo que esteja num lugar mais, mais longe, que eu quero dizer, que esteja, por exemplo, em Aveiro, em outras cidades, pode se deslocar e ir para Lisboa, e o hotel também pode reservar no hotel, não é isso? Tem aquela programação com hotel e tudo, não é isso? Sim, cada qual tem a liberdade de escolher o hotel que quer ficar, onde vai se alimentar, Sim. e os dias, se quiserem prosseguir, ou só no 10 e 11, que é o que vale o valor da inscrição, esses 2 dias. Então, eu creio que já podem já ir olhando, né? Vai ser Para poderoso. reservar. Vai ser poderoso. Olha, a apóstola Miriam falou sobre estar organizando as pessoas aqui da Europa. E quem não conhece a apóstola Miriam, ela é uma liderança aqui, né, do Ministério do Euleidice aqui na Europa. Sim. E as pessoas que quiserem, assim, que esteja aqui próximo, poderiam entrar em contato também com a apóstola Miriam e se organizar para ir também para a Europa, porque ela tem toda a programação, ela pode passar, pode explicar, e ela tem todo esse entendimento, né, dessa conferência, né? Taida. Sim. Taida. Não é isso? Conferência. Amém. O nome é difícil, Sim. viu? Inclusive, nós tivemos o apoio da Miriam quando estivemos na Alemanha, e foi uma bênção. Nós estivemos em Reut, né, Torre dos Moravianos e Wittenberg, e ela esteve conosco e foi um apoio de Deus. Então, louva a Deus pela vida dela, que ela estará conosco, já sinalizou que estará, com algumas amigas já sinalizando também. Bendito seja o nome do Eterno em sua vida, Miriam. Vou poder te abraçar de novo. É sempre uma honra e sempre um prazer. E, olha, eu só tenho a dizer que eu fui muito, muito... eu recebi muito aqui na conferência da Alemanha, e eu não posso perder a conferência de Portugal, e todos aqui da Europa que puderem estar, eu sei que vocês voltarão uma outra pessoa, porque há muito acesso, né? Vocês já puderam perceber aqui os portais abertos, né? Um acesso, é o que ela carrega, né? Cada um de nós carregamos algo. Então, é glorioso, é maravilhoso, e eu recebi muita ativação. Louvo a Deus pela vida da apóstola Leite, e as pessoas mais chegadas aqui que me conhecem, eu sempre cito o nome dela. No que eu sou ativada hoje, eu dou muito graças às ativações que ela fez comigo. Então, tanto online como pessoalmente, eu recebi muito, muito mesmo. E nós precisamos, é um tempo que nós precisamos estar ativados para cumprir a nossa missão aqui na Terra. Então, não perca. Amém. 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 Glória a Deus. Então, se alguém quiser alguma pergunta, manifesta aí no chat aí. Pastor Alexandre, manifestar, deixa.
Deixa essa palavra de lado. Manifestar no bom sentido, não é, pastora Fabiana? Amém. Aleluia. Então, é isso. Estamos muito felizes, né, de ter recebido aqui a apóstola Leidith. Muito mesmo. É uma bênção do Senhor, meu Deus. Que é uma pessoa, assim, de Deus. Assim, uma pessoa muito, muito simples, humilde. E não existe barreiras para falar com a apóstola Leidith. Ela é uma pessoa, assim, que tem assim, o caráter, né, de Cristo, né, louvado seja Deus. Não é porque eu estou aqui, mas todos conhecem a apóstola Leite, sabe essa mansidão que ela carrega, que é o Espírito Santo na vida dela, né? É a marca do Espírito Santo, louvado seja Deus. E eu louvo a Deus também pela sua vida, apóstola, que Deus continue te usando poderosamente, né? E mais portais sejam abertos para a glória de Deus, né? E Deus manifestar aqui na terra para Deus ser para cada um de nós, né? A gente ser cheio do poder de Deus, cheio da presença do Senhor, né? Louvado seja Deus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Abençoe a apóstola Eliana também, que é uma bênção do Senhor também. É uma querida do Senhor, né? E é isso. Só agradecer. Pastora Fabiana, agradecer aí. Ô, glória! Agradeço a todos vocês, para a apóstola Miriam, primeira vez que nosso culto online aqui participando aqui presencialmente. Não, já agradeço. Não, é verdade. Mas agradeço mais uma vez de estar aqui, todos vocês, minhas irmãs, a pastora Vânia, lá nos Estados Unidos, agradeço também sua presença, minha querida, você sempre bem-vinda, assim como todos nós aqui, a irmã Vânia também. Tainara, Vanessa Freitas, me escreve no Instagram, Vanessa. Então, beijão para vocês. Tem um louvorzinho aqui? Tem. Nós vamos passar aqui para a apóstola Miriam, para ela fazer uma oração aqui, selar o nosso culto para a glória de Deus. Seja convidada, apóstola Miriam, por gentileza. Amém. Deus. Pai querido, quanto privilégio, quanta honra, gratidão, gratidão, Pai. Gratidão por tudo que o Senhor derramou aqui em nosso meio. Ah, Senhor, águas vivas do seu trono, palavra, Pai, que guardamos nos nossos corações, Pai. Pai, eu te peço que nada venha a ser roubado, que tudo venha a ser guardado, e que nós possamos ainda continuar meditando, Pai. Aqui à noite, aqui já passa da meia-noite, iremos agora para os nossos leitos, Pai. Mas que nós possamos dormir com esse gosto, sabe, de quero mais. Esse gosto de sentir, Senhor, no lugar da nossa casa, Senhor. Ah, Senhor, um pouquinho recobramos a memória de eternidade, Pai. Senhor, nós estávamos contigo e descemos a terra para uma missão, Senhor. Pai, que os nossos irmãos e que todos nós aqui, Senhor, possamos entender, possamos saber o nosso nome de eternidade, Pai, porque o nome de eternidade diz muito a respeito do que somos, do que viemos fazer aqui, papai. Pai, que nós possamos crescer cada vez mais em graça, em conhecimento, Senhor. Encha-nos, Senhor, encha-nos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Queremos muito do seu conhecimento, Pai, através dos vasos que o Senhor escolheu, que já estão dentro das suas missões, caminhando, trazendo tudo aquilo que o Senhor tem liberado para esse tempo, Pai. Obrigado por tantas chaves, por tantos códigos, Pai. E que esses códigos continuem sendo abertos no nosso espírito, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por tantas revelações, por tanto, Pai, que o Senhor já tem derramado através da apóstola Leide, Senhor, através dos seus livros, Pai. Senhor, nós te agradecemos pela missão que ela está cumprindo aqui na terra. Obrigado, Pai, de nós já degustarmos, Pai, um pouquinho da eternidade, Pai, de onde viemos, Pai. Senhor, mas é que
Quando chegamos na terra, esquecemos tantas coisas com os nossos afazeres, com os nossos trabalhos, e vamos nos distanciando cada vez mais da eternidade. Mas não, Pai. Ah, Senhor, é a nossa casa. Nós queremos, sim, Senhor, retornar para Ti. Mas enquanto não é chegado a hora, Senhor, Senhor, obrigado por nós subirmos em arrebatamento de espírito. Obrigado por nós estarmos aí contigo. Subimos e descemos. E subimos, Pai, e trazemos para baixo, trazemos para a terra o que vemos aí em cima, Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. Senhor, que nós venhamos ter alinhamento céu e terra, que nós venhamos entender mais, Pai, de tudo, Senhor, assim como a pastora Fabiana disse, que a Tua palavra venha saltar, venha ser revelada a nós, ao nosso espírito, Pai. Pai, queremos fazer a diferença, estamos na terra, Senhor, para cumprir o nosso chamado. Senhor, agradecemos a presença do Espírito Santo, que nos faz caminhar em toda a verdade. Senhor, nos desperta cada dia mais. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor fez aqui nesse dia, nesse momento que o Senhor planejou com essa palavra preciosa, Pai. Obrigado, Senhor, gratidão, Pai. Dá-nos uma noite, Senhor, abençoada, um sono reparador, Senhor. Senhor Jesus, e aqueles ainda que estão no Brasil, em outro fuso horário, abençoa os nossos irmãos, Pai, nesta noite maravilhosa. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que o Senhor fará. A gratidão, Senhor, pelas revelações. Nós te agradecemos, Pai, no nome do Pai, Senhor, no teu nome, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus abençoe a todas, em nome de Jesus Cristo. E quero também informar que vamos dar uma pausa em nossos cultos online. Retornamos no final de agosto, porque a pastora Fabiana também vai entrar de férias. As crianças estão de férias, já viu, né, como é? E eu também estou indo de férias para Portugal, então vamos dar essa pausa. Mas retornamos para a glória de Deus no final de agosto. Não é isso, pastora Fabiana? Concorda? Amém. Glória a Deus. Tem um louvor aí para a gente adorar o Senhor. Deus abençoe, apóstolo. Amém. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Vamos nos encontrar em outubro, viu? Aleluia. Amém. Amém. Quero ver vocês lá. Amém. Que o Pai nos guarde até lá e nos conduza em tudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Shalom. Shalom. Profeta Eliane. Shalom, maravilhoso. Shalom. Amo todos vocês. Esse louvor é para hoje ou é para amanhã, pastora Fabiana? Calma, é a internet, Vaso. Tenha paciência. Não é de 7 meses, que eu sei. Eu acho que é para você louvar, Alexandre. Essa foi boa. Amém, tá? Vamos lá, profetisa Eliane, vai lá. Vamos adorar o Senhor. Beijinho para vocês, ó. Coração já tá aqui, ó. Tá, próximo culto. Beijinho, Deus abençoe. Fique na paz de Senhor Jesus e participe aí, ó, no Instagram. A apóstola Miriam vai divulgar aí o que vai ter. Nos dias 5 e 6 de setembro, horário da Europa, vai ter, através do Google Meet, vai ter aí uma conferência, não é isso, apóstola Miriam? Sim, a apóstola Uleide estará ministrando o Portal 8 em nossas vidas, né? E para maiores detalhes, entrem em contato comigo, o meu telefone está aqui no chat, tá bom? Ou com a pastora Fabiana ou a pastora Alexandra, elas têm meu contato. Amém. É o terceiro seminário que já estamos fazendo aqui. Isso. E
É uma benção, uma benção. Portal 7 nós já fizemos, vamos estar fazendo 8 e um dia, se Deus quiser, o 9. Amém, glória a Deus, nunca é tarde, aleluia. Preparando para depois vir outubro, né, Lídia? Vamos em setembro, isso. vamos de outubro. Com alegria. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe, shalom, shalom. Shalom.